E aí, pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar que esta teoria foi criada por mim. Sintam-se à vontade para usar essa teoria em seus vídeos. Se puderem dar os devidos créditos na descrição, agradeceria muito. Vamos lá, espero que vocês curtam. Deixem suas opiniões nos comentários. Feito por Naruto Teorias. O Ninja do Omnitrix. Heróis de dois mundos. Naruto e Ben 10 não me pertencem, todos direitos a Naruto, Masashi Kishimoto. Ben 10. Duncan Leal, Joy Case, Joy Kelly Steven T. Seagle. Capítulo 12. Retorno e reunião. Já havia se passado um bom tempo desde a partida de Naruto e Kakashi, e os dois já estavam chegando ao seu planeta. Então Kakashi-sensei, você acha que Sasuke foi chorar para os conselheiros e para o Conselho Civil sobre o Omnitrix? Naruto perguntava a Kakashi enquanto mantinha seu olho no Omnitrix. Não duvido disso, Sasuke tentaria de tudo para obter o Omnitrix, até mesmo recorrer aos conselheiros e ao Conselho Civil. Kakashi respondeu enquanto lia Seisha. Sinto que quando a gente voltar vamos ter muitos problemas, Naruto dizia enquanto já imaginava se Sasuke tivesse recorrido ao conselho. Na base dos encanadores, Terra Naruto. Após uma longa viagem, Naruto e Kakashi saem da base dos encanadores e partem para a Torre Hokage, prontos para se encontrar com Hiruzen. Logo após alguns minutos, ambos ninjas chegam à Torre Hokage. Senhor Sandaime, Naruto, Uzumaki e Kakashi Atake já estão aqui, posso deixá-los entrar? A recepcionista dizia com tom neutro. Pode deixá-los entrar, Hiruzen respondeu enquanto dava uma tragada no seu cachimbo. Logo a recepcionista vai chamar os dois ninjas. Os senhores já podem entrar, o Hokage está os esperando, a recepcionista disse enquanto olhava uns papéis. Naruto e Kakashi entraram na sala do Hokage, e Hiruzen os recebeu com um olhar sereno. O cachimbo em sua mão exalava uma leve fumaça enquanto ele aguardava que os dois se acomodassem. Bem-vindos de volta, Naruto, Kakashi. Como foi a missão? Perguntou Hiruzen, com um tom firme, mas acolhedor. Naruto foi o primeiro a responder, seu entusiasmo evidente. Foi um insucesso, velho. Conseguimos ajudar o Tetrax e lidar com alguns problemas grandes que apareceram no caminho. Problemas grandes. Hiruzen inclinou-se ligeiramente para frente. Kakashi interveio, com a calma de sempre. Sim. Vilgax não ficou parado. Ele enviou 2 mercenários atrás de Ben e, para nossa surpresa, Tetrax estava infiltrado entre eles. Inicialmente parecia estar contra Ben, mas Naruto conseguiu convencê-lo de que o Omnitrix deveria permanecer com o garoto. Naruto balançou a cabeça afirmativamente, seu olhar sério enquanto continuava. Confiamos em Ben, velho. Eu sei que ele é jovem, mas acredito que o Omnitrix não foi parar com ele por acaso. Alguma força maior está guiando isso. Ben tem potencial para ser responsável com o Omnitrix e proteger as pessoas. Convenci Tetrax de que ele deveria dar uma chance ao garoto, e no fim, ele concordou. Interessante, Hiruzen murmurou, soltando uma leve baforada de seu cachimbo. Naruto, você demonstrou uma maturidade admirável. Confiar em alguém, especialmente em uma situação dessas, requer sabedoria. Naruto sorriu. Ben até me inspirou como uma ideia. Ele dá nomes para os aliens em que se transforma, como 4 braços, chama, e outros. Eu estava pensando em fazer o mesmo com os meus, para facilitar as coisas. Hiruzen sorriu levemente, impressionado com o crescimento de Naruto. Uma ideia interessante, Naruto. Dá um toque mais pessoal ao que você está fazendo. Naruto então mudou para um tom mais sério. Hokage-sama, eu queria pedir permissão para continuar ajudando Ben. Ele ainda está aprendendo sobre o Omnitrix, e acho que posso ajudar, assim como ele me ajuda a entender melhor o meu. Hiruzen considerou por um momento antes de responder. Você tem minha permissão, Naruto. Contanto que isso não comprometa suas responsabilidades em Konoha, você pode ajudá-lo. Essa experiência pode ser valiosa para ambos. Antes que a conversa pudesse continuar, a porta foi aberta bruscamente. Danzo entrou com sua postura rígida e olhar afiado. Hiruzen, começou Danzo, sem cerimônia, o Conselho Civil convocou uma reunião de emergência.
Estão exigindo sua presença, bem como a do ninja copiador e do Jinchuriki da raposa. Naruto cruzou os braços, visivelmente irritado. De novo essa história? O que eles querem agora? Danzo ignorou a indignação de Naruto e continuou. É sobre o garoto e o Omnitrix. O conselho acredita que sua situação representa um risco para a segurança da vila. Kakashi suspirou, fechando seu Isha. Parece que essa será uma longa reunião. Hiruzen se levantou, o semblante sério. Vamos. Essa questão precisa ser resolvida agora. Naruto, apesar da irritação, sentiu-se confiante. Ele sabia que tinha Kakashi e Hiruzen ao seu lado. Enquanto os três se dirigiam ao salão do conselho, Naruto olhou para o Omnitrix em seu braço, determinado a provar que podia carregar aquele poder e a responsabilidade que ele trazia. Sala do Conselho. A sala do conselho estava em um clima tenso, mais pesado do que qualquer um ali imaginava. Naruto, Kakashi, Hiruzen e Danzo estavam presentes, enfrentando o Conselho Civil, o Conselho Shinobi, os conselheiros Omura e Koaru, e alguns outros membros importantes da vila. Entre eles estavam Sasuke e Sakura, cujos rostos refletiam a frustração, mas com um brilho de confiança em seus olhos, especialmente Sasuke, que mal escondia sua raiva. A sala estava dividida em dois lados. De um lado, o Conselho Civil, liderado por Omura e Koaru, que pareciam totalmente convencidos de que o Omnitrix deveria ser transferido para Sasuke. Do outro lado, os chefes de clãs e membros do Conselho Shinobi, incluindo Shikaku Nara, Shoza Akimichi, Tsumi Inuzuka e, claro, Kakashi Atake, que defendiam a decisão de Naruto. Omura, com seu tom grave e autoritário, abriu a sessão com sua voz firme. Naruto Uzumaki, já discutimos isso de diversas formas. O dispositivo que você possui, o Omnitrix, é um item de importância estratégica. O conselho decidiu que ele deve ser transferido para Sasuke Uchiha, o herdeiro legítimo do clã Uchiha. Sua resistência é inútil. Naruto, de braços cruzados, manteve um semblante calmo, mas seus olhos brilhavam como uma ira controlada. Vocês estão completamente errados. O Omnitrix não é uma arma. Não é um objeto de destruição. É um dispositivo para preservar espécies e ajudar a manter a paz entre mundos. Não posso e não vou entregá-lo. E, se fosse possível, mesmo que eu quisesse, Asmuto pegaria de volta assim que tivesse a chance. O Conselho Civil trocou olhares surpresos. Alguns não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Uma mulher se levantou e, com uma voz cheia de indignação, retrucou. Isso é um absurdo. O Omnitrix é uma ferramenta poderosa. Sasuke, como membro do clã Uchiha, deve ser o seu legítimo portador. Naruto riu secamente, a ironia transparecendo em sua voz. Vocês realmente acham que podem decidir o destino de algo que nem pertence a vocês? Essa coisa não pode ser uma arma. E Sasuke? Olha, se vocês acham que ele vai lidar com isso de maneira responsável, estão completamente enganados. O Omnitrix exige muito mais do que poder. Requer sabedoria, coragem e a capacidade de controlar suas ações. Ele não está preparado para isso. A sala ficou em um silêncio desconfortável, até que Omura levantou a voz, tentando recuperar a situação. O que você sabe sobre responsabilidade, Naruto? Você não tem um clã respeitável para lhe dar apoio. Como pode nos ensinar sobre isso? Naruto estreitou os olhos, seu rosto agora mostrando claramente seu desdém. O que você sabe sobre o que significa ser um Uzumaki? Eu sei quem sou. Não tenho um clã respeitável como vocês acham que deveriam existir, mas não sou menos importante por isso. E, a propósito, tenho plena consciência do que o meu clã representou para esta vila. O símbolo que todos vocês ninjas carregam, o redemoinho, é do meu clã. Os Uzumaki. Omura, agora visivelmente desconcertado, tentou intervir, mas Naruto continuou sem deixar espaço para interrupções. Sem o clã Uzumaki, Konoha não teria sequer metade dos selos que usa hoje. Não teriam como selar uma biju. Eu sou um dos últimos, se não o único, a carregar esse legado. E, além disso, os Uzumaki sempre foram aliados do Senju. Antes mesmo da fundação de Konoha.
Ambos vêm da mesma pessoa, de Ashura Otsutsuki, o que torna o clã Uzumaki um ramo do Senju, ou, se preferirem, um parente deles. As palavras de Naruto reverberaram pela sala, e muitos membros do Conselho Shinobi começaram a observar com mais atenção, seus olhares agora mais respeitosos. Os chefes de clã, como Shikaku Nara, Shoza Akimichi, Tsumi Inuzuka, entre outros, trocaram olhares cúmplices, como se estivessem começando a entender a profundidade do que Naruto estava dizendo. Se soubessem disso desde o começo, murmurou Shikaku Nara, mas parou ao perceber que estava falando em voz alta. Naruto não parou, sua voz agora carregada com uma mistura de frustração e mágoa. Deixe-me ser claro. O que me faz ser quem sou não é o nome do meu clã ou a fama do meu sangue. Mas é esse tipo de atitude que os faz ignorar o que realmente importa. Enquanto Konoha se aproveitava da ajuda do meu clã, vocês me tratavam como lixo. Não reconheciam a importância de tudo que os Uzumaki fizeram para a vila. Fui rejeitado pela vila desde pequeno, e agora vocês querem tirar de mim o único artefato que, de alguma forma, me fez sentir que posso ser algo além de uma mera peça no tabuleiro de vocês. Kakashi, que estava quieto até então, deu um passo à frente. Sua voz era firme e encarregada de autoridade. Naruto está certo. Ele tem um conhecimento único sobre o Omnitrix. Sinceramente, é o único que pode lidar com ele da maneira certa. Nenhum de vocês sabe o que é preciso para carregar esse peso. Não é sobre poder, é sobre controle e responsabilidade. E Sasuke, ele não está em condições de carregar esse tipo de responsabilidade. Ele tem uma história de agir por impulso e deixar sua raiva e arrogância ditarem suas ações. Não tente ensinar algo sobre responsabilidade a alguém que tem um clã inteiro por trás de si. Ataque, provocou Koru, com um tom venenoso. Quem é você para opinar sobre o que é melhor para a vila? Kakashi, com uma expressão fria, respondeu. Quem sou eu para opinar? Sou alguém que viu Naruto crescer, ao contrário de vocês, sabe o que ele é capaz de fazer. E Sasuke, ele ainda está muito longe de entender o peso do que está sendo pedido dele. Sasuke, irritado com a discussão, não aguentou mais. Levantou-se com rapidez, a raiva estampada em seu rosto. Eu não sou um bebê. Eu sou um Uchiha, e tenho o direito de possuir o poder que mereço. Gritou. Naruto olhou para ele, seu rosto implacável. Direito? Você não tem direito algum. Nenhum de vocês tem direito de determinar o que é melhor para o Omnitrix, muito menos para mim. Eu não vou permitir que isso vire um jogo de poder e vingança. O Omnitrix não é um brinquedo para vocês brincarem. Se vocês não entenderem isso, é porque não têm nem ideia do que realmente significa. Eu vi o que Asmutz fez ao criar esse dispositivo. E, se acham que vão usá-lo como uma ferramenta de vingança, vão se arrepender. Sakura, com um tom frustrado, interveio. Você só está dificultando as coisas, Naruto. Isso não é só sobre você. Estamos falando sobre a segurança da vila. Segurança? Você realmente acredita nisso, Sakura? Naruto perguntou com um sorriso amargo. Isso não tem nada a ver com segurança. Isso tem a ver com controle. Todos aqui querem que Sasuke seja a chave para o poder. Eles não se importam com a verdadeira segurança da vila. Se o fizessem, se importariam mais com o que é certo do que com o que é conveniente. A sala estava em completo caos agora. Omura estava visivelmente irritado e se levantou com furor. Isso é um desrespeito. Isso é traição. Vamos prendê-lo por insubordinação. Logo ela gritou. Hiruzen levantou-se com uma calma imponente. Não. Não será necessário. Naruto tem minha confiança, e sua lealdade à vila é inquestionável. Nenhuma ação será tomada contra ele. O Conselho Civil ficou em silêncio, e a tensão no ar estava quase palpável. Naruto, já exausto de toda a discussão, se virou para eles e disse, em voz alta e clara, já estou cansado de toda essa merda. Cansado do Conselho Civil, cansado dessa hipocrisia toda. Desde que era pequeno, minha vida foi uma mentira. Fui usado, rejeitado, ignorado. Fui tratado como um nada. Mas, depois que Asmut me levou para ser seu assistente, finalmente encontrei algo que me fazia sentir que poderia ser algo mais.
Algo que poderia finalmente ser feliz. Ele olhou diretamente para Sasuke. E se todos os Uchihas são como você, Sasuke? Se todos fossem arrogantes e achassem que a vida gira em torno deles, então o que Itachi fez foi uma bênção. Se você realmente acredita que sua família está acima de tudo, é melhor começar a ver o mundo com outros olhos. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras cair sobre a sala, antes de continuar, sua voz mais grave e cheia de ressentimento. Você, Sasuke, é um exemplo claro do que acontece quando o ego e a vingança se tornam mais importantes do que o bem-estar dos outros. Você acha que seus pais, seus irmãos, o clã inteiro, estavam acima de tudo, mas o que Itachi fez foi tentar salvar você. E não só você. Ele tentou salvar o próprio clã, no limite da sua dor e sofrimento. Sasuke, agora com o olhar mais perdido e abalado, tentou dar um passo em direção a Naruto, mas a intensidade de suas palavras o fez hesitar. Naruto então apontou, não apenas para Sasuke, mas para o próprio conselho. Mas, Sasuke, eu não estou falando de você sozinho. Eu digo que os Uchihas podem se salvar. E como eles se salvaram? Itachi foi um exemplo, mas outros também tiveram a chance. Como Shizui, um Uchiha que, com seu próprio sacrifício, provou que a lealdade à vila é mais importante que qualquer clã. E Mikoto, que, embora fosse parte do clã Uchiha, sempre teve uma visão mais equilibrada. E, claro, até mesmo Madara, em certos momentos, demonstrou que sua luta não era apenas por poder, mas também por um futuro. Naruto fez uma pausa, seus olhos fixos em Sasuke, mas suas palavras atingindo não só o jovem Uchiha, mas a todos na sala. Esses Uchihas que se salvaram não estavam cegos pela ideia de que a única coisa que importa é o sangue do clã. Eles sabiam que havia algo maior em jogo. A verdade é que, se todos os Uchihas fossem como você agora, Sasuke, a tragédia que começou com Madara teria consumido a vila inteira. E eu não vou permitir que isso aconteça. Não importa o quanto você e o conselho queiram que eu me afaste de meu clã e do meu legado. O sangue Uzumaki, assim como o sangue Senju, está nas veias desta vila. E o Omnitrix, é minha responsabilidade mantê-lo. Eu sei o que ele é, e sei o que é necessário para usá-lo. O ar na sala ficou ainda mais tenso enquanto as palavras de Naruto se espalhavam, deixando muitos membros do conselho sem saber o que dizer. Outros, como Kakashi, mais confiantes na decisão tomada, e alguns dos chefes de clã começando a questionar suas próprias percepções sobre o que realmente deveria ser feito. Sasuke, agora completamente frustrado e sem palavras, se afastou lentamente, enquanto Naruto, com um suspiro cansado, encarava o horizonte, sabendo que ainda teria mais batalhas a enfrentar não apenas contra os outros, mas dentro de si mesmo. Sasuke, enfurecido, agarrou uma kunai e correu na direção de Naruto, sem dar ouvidos ao que mais fosse dito. Você vai pagar por essas palavras. Ele gritou, o ódio estampado em seu rosto. Mas antes que Sasuke pudesse sequer se aproximar, Naruto foi mais rápido. Com um movimento ágil, ele chutou Sasuke com força no estômago. O impacto foi tão forte que Sasuke foi lançado contra a parede, que se rachou com a violência do choque. A força do golpe fez Sasuke desabar no chão, respirando com dificuldade, enquanto sua expressão de raiva dava lugar a uma sombra de confusão. Sakura correu para socorrer Sasuke, mas este a afastou com um gesto brusco, sem querer ajuda. O olhar de Sasuke estava repleto de raiva e desprezo, mas também havia uma centelha de confusão, como se algo em suas convicções estivesse começando a ruir, mas ele não sabia como lidar com isso. Naruto se afastou da parede e se levantou, voltando seu olhar feroz para o Conselho Civil. Eu já dei minha resposta. E, se não aceitarem, podem me chamar de traidor, podem fazer o que quiserem, mas eu não vou mudar. Não vou entregar o Omnitrix, não vou construir outro para ninguém. Eu fui claro sobre isso. O Conselho Civil, ainda se recuperando do choque do golpe e da franqueza de Naruto, começou a questionar. Você mencionou Madara, Naruto, disse um dos conselheiros, com a voz cheia de incredulidade. O que isso tem a ver com tudo isso? Como você se atreve a fazer comparações entre Sasuke e Madara, um traidor da vila?
Naruto sorriu, sem humor, e respondeu, com uma calma que contrastava com a tensão na sala. Madara não era só um traidor da vila, ele era um homem que acreditava no poder absoluto. Mas ele também foi uma vítima, assim como muitos que acreditam que seu clã é tudo o que importa. E se não fosse pela sua obsessão por poder, ele poderia ter sido um grande líder. Mas, para vocês, é mais fácil negar isso e dizer que ele foi apenas um vilão, não é? Sasuke pode estar no mesmo caminho. Ele pode estar cegado pela vingança, assim como Madara estava. E, se todos os Uchihas fossem como Madara, Konoha já teria caído há muito tempo. O Conselho Civil ficou em silêncio por um momento, alguns tentando digerir as palavras de Naruto, enquanto outros não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. O clima na sala estava cada vez mais pesado. Hiruzen, que até então mantivera um silêncio respeitoso, deu um suspiro profundo e, finalmente, falou. Esta reunião está concluída. Quem quiser continuar com esse jogo de poder, que o faça sem mim. Agora, todos estão dispensados. O Conselho Civil, frustrado e impotente, começou a se retirar da sala, mas não sem lançar olhares raivosos em direção a Naruto. O clima de tensão pairava no ar, mas não havia mais nada a ser feito naquele momento. Naruto, sem sequer olhar para Sasuke ou Sakura, começou a se afastar. Ele sentia a exaustão de tudo o que acabara de acontecer. Mas, ao virar de costas, ainda teve um último momento de verdade. Agora, é com vocês, disse, sem virar. Se querem continuar lutando por poder e acham que o Omnitrix é a chave para isso, saibam que estarão perdendo muito mais do que uma simples arma. Hiruzen fez um gesto, sinalizando que todos estavam dispensados. As últimas palavras de Naruto ecoaram pela sala, mas ninguém sabia o que fazer com aquilo. O Omnitrix ainda era um mistério, e Naruto, sem hesitar, acabara de declarar que ninguém mais o controlaria. Enquanto o Conselho Civil saía da sala, Naruto olhou para seus amigos de infância, os chefes de clã e Kakashi. Eu não vou deixar que esse poder caia em mãos erradas. Não vou. Sasuke, ainda se recuperando do golpe, ficou em silêncio. Sua expressão estava difícil de ler, mas algo dentro dele começava a mudar. E ele sabia disso. O conflito entre eles estava longe de acabar, mas a batalha por agora estava perdida para ele. Sakura, por outro lado, olhou para Naruto com um misto de raiva e desconfiança, mas não disse nada. O silêncio entre eles era pesado e carregado de emoções não ditas. O ambiente na sala do Conselho Civil estava carregado de uma tensão incontrolável. Naruto, furioso e exasperado, não conseguiu mais se conter diante das constantes acusações. Ele havia sido desrespeitado de todas as formas, e agora sentia que não podia mais aguentar. A última gota que transbordou foi a tentativa de Danzo de silenciá-lo com sua autoridade. Naruto, seus olhos ardendo de raiva, virou-se para Danzo. Cala a merda da boca, Danzo. Ele gritou, com a voz cortante cheia de desprezo. Eu nunca gostei de você. Sempre esteve tentando me transformar em uma arma para a vila, não é? Pois saiba que eu não sou um brinquedo para você brincar. Eu não sou seu soldado. A sala ficou em silêncio por um momento, o ar denso de tensão, e todos os olhos estavam fixos em Naruto e Danzo. Danzo, sempre composto e com um olhar de desprezo, não aceitou bem o ataque verbal de Naruto. Você acha que pode me desafiar dessa forma? A raiva de Danzo começou a transbordar, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Você é um simples Jinchuriki, o recipiente, e ainda assim pensa que pode desafiar a autoridade que eu tenho. Se não fosse por mim, você seria apenas uma criança perdida em um mundo que não te entende. Naruto, agora sem paciência, se aproximou com passos firmes, encarando Danzo de frente. Você pode me chamar do que quiser, mas eu não sou mais aquele garotinho fraco que você pode manipular. Eu não vou abaixar a cabeça para você nem para ninguém. Se acha que pode me controlar, você está completamente enganado. Nunca mais vai me usar como uma ferramenta da vila. Você é um tolo, Naruto, Danzo retrucou, com um olhar carregado de desprezo. Você não sabe o que está dizendo. Está se colocando contra os mais poderosos desta vila e acha que vai sair ileso.
Todos vocês, jovens, acham que sabem mais do que quem está no comando. Naruto olhou para ele, com um sorriso sarcástico. Eu sei mais do que você imagina, Danzo. Eu sei que você não se importa com Konoha, você só se importa com seu próprio poder. E, enquanto vocês jogam esse jogo de controle, a vila vai afundar, e quando isso acontecer, você será o único culpado. O ambiente ficou pesado, o confronto agora mais direto do que nunca. Danzo, enfurecido, avançou em direção a Naruto, mas antes que pudesse chegar mais perto, a voz grave de Hiruzen ressoou pela sala, interrompendo a crescente tensão. Isso chega, Hiruzen disse calmamente, sua voz firme sem espaço para argumentos. Ele se levantou de sua cadeira, olhando diretamente para Naruto e depois para Danzo. A reunião está encerrada. Este tipo de discussão não levará a nada produtivo. Danzo, visivelmente irritado, abriu a boca para rebater, mas Hiruzen o cortou antes que ele pudesse falar. Qualquer um que queira continuar com esse jogo de poder pode sair da sala agora. A reunião está encerrada. Com o olhar feroz de Danzo, o Conselho Civil e os conselheiros se dispersaram rapidamente, saindo da sala com expressões de desagrado e frustração. Sasuke e Sakura estavam visivelmente irritados com a situação, ambos os olhares cheios de raiva em direção a Naruto. Sasuke parecia quase pronto para fazer algo, mas se conteve, ainda enfurecido com as palavras de Naruto. Sakura, com seu rosto contorcido em um misto de preocupação e fúria, olhou para Naruto com um olhar que, se fosse possível, queimaria de raiva. Mas, ao contrário do Conselho Civil, os membros do Conselho Shinobi, que estavam assistindo à reunião, trocaram olhares e sorrisos discretos, satisfeitos com a postura de Naruto. Hiruzen, Kakashi e Naruto, por outro lado, permaneceram na sala, seus rostos gravados com expressões distintas de reflexão e cansaço. Naruto, ainda se recuperando da tensão do momento, respirou fundo e olhou para Hiruzen. Eu não aguento mais, velho. Toda vez que tento fazer algo certo, eles me atacam. Eles sempre me veem como um monstro. Nunca como alguém de valor. Hiruzen, que havia assistido a tudo com uma serenidade visível, se aproximou de Naruto. Você fez o certo, Naruto. Eu sei o que você passou. Não é fácil lutar contra todo esse sistema, mas você deve continuar. Konoha não seria o que é sem você, sem a sua força, sem a sua capacidade de enfrentar as adversidades. O Conselho Civil está cego, mas há aqueles em Konoha que sabem quem você realmente é. Kakashi, que estava observando em silêncio, agora se aproximou de Naruto. O que você fez hoje foi um sinal claro de que você não se submeterá a ninguém. E eu respeito isso, Naruto. Nunca mais deixarei ninguém te tratar como um objeto. Naruto deu um leve sorriso, ainda com a tensão visível em seu rosto. Agradeço, Kakashi. Mas não sei por quanto mais vou aguentar. Eu sinto que algo está prestes a explodir em Konoha, e eu não sei se estou pronto para isso. Hiruzen colocou a mão no ombro de Naruto, seu gesto reconfortante. Você é mais forte do que pensa, Naruto. Eu vi seu crescimento e sei que, se o destino de Konoha depender de você, ela estará em boas mãos. Não deixe que as palavras de alguns cegos te façam duvidar de sua força. Naruto olhou para Hiruzen e Kakashi, o peso do que havia acabado de acontecer ainda caindo sobre seus ombros. Eu só quero que Konoha me aceite. Não como uma ferramenta ou uma arma, mas como alguém que realmente quer proteger esta vila. Kakashi sorriu suavemente, um sorriso de encorajamento. E você vai, Naruto. Eles vão perceber, mesmo que demore. Só não desista. O clima na sala estava mais tranquilo agora, com apenas os três presentes. O Conselho Civil havia saído, irritado, e os conselheiros mais velhos estavam provavelmente conspirando em seus próprios círculos. Sasuke e Sakura se afastaram, deixando a sala em silêncio, enquanto o Conselho Shinobi parecia mais contente com a postura de Naruto, mas ainda guardava suas próprias reflexões. Hiruzen suspirou profundamente, olhando para Naruto. Eu vou ter que lidar com as consequências disso, mas você fez o que era certo. Não podemos mais viver com a hipocrisia de certos membros da vila. Naruto olhou para Hiruzen com gratidão. Obrigado por ficar do meu lado, velho.
Eu sei que não é fácil. Kakashi colocou a mão na cabeça de Naruto com um sorriso afetuoso. Você sempre pode contar comigo, Naruto. Continua.